De acordo com dados da Unesco, de 38 países pesquisados, o Brasil fica atrás somente de Peru e Indonésia quando o assunto é a baixa remuneração dos professores. Que triste notícia, não é, gente? Em início de carreira, em início de carreira. Além disso, o Brasil ocupa apenas a 53ª posição no ranking mundial de educação, de acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. Esses dados mostram que a educação no país não vai bem e isso ocorre muito em função da desvalorização dos professores. Então, para bater um papo aqui comigo sobre esse assunto, eu recebo a coordenadora da Rede Cristã de Educação e também professora de História, Carla Miller, e a professora de Sociologia, Maria Lança. Tudo bem, queridas? Tudo bem. Que bom ter vocês. Obrigada. Obrigada. Ô, Márcia, eu vejo que a educação, o professor, ele tem uma trajetória de desvalorização que a gente pode relacionar com a ideia de professor sacerdócio. Essa ideia do sacerdócio do professor. Vamos lembrar, eu não posso deixar de evocar a minha formação histórica. E se a gente voltar na história do nosso país, quem é que se responsabilizou pela educação desde o início da nossa colonização? A igreja. Então a ideia de professor sacerdote, ela estava muito interligada. Verdade. Né? E somente no século XIX o Estado vai assumir essa função, né? Vai se tornar o responsável pela educação. Mas a ideia de professor sacerdote ou sacerdócio do professor faz com que ele não seja extremamente valorizado. É uma extensão, é uma vocação. Aquilo é uma espécie de obrigação, é uma extensão do lar. Tanto que nós temos muitas mulheres professoras. Uma das primeiras profissões que as mulheres se dedicaram, né, é a profissão de professora, porque ela era aceita, porque ela era uma extensão do lar. Então, se é uma extensão do lar, a remuneração ela não precisa ser muito grande. Então, essa desvalorização vem desde essa época. Né? Então, a mentalidade, a cultura é uma cultura de educador sacerdote, esse sacerdócio do professor no Brasil. Eu não sei o que a Maria é uma colega aqui da área das ciências humanas, né? Eu não sei como que ela vê essa trajetória. Eu concordo com você. Eu acho que existe também um problema do sistema econômico que a gente vive, né? A gente vive em um sistema em que o que é mais reconhecido e mais valorizado é exatamente aquelas profissões ou aqueles ofícios que imediatamente produzem um lucro, né, para o mercado. E o professor, por estar na base ali da formação dos indivíduos, às vezes é visto como muito distante desse profissional que está lá diretamente produzindo o lucro para o mercado. E aí, nesse sentido, o ofício vai se tornando aí desvalorizado aos olhos desse sistema, né, e culturalmente no Brasil isso vai sendo reproduzido, né, e até os dias de hoje a gente vê essa desvalorização que se reflete nos dados que você trouxe para a gente, né? É verdade. Né? A baixa colocação do Brasil nos rankings de educação. Baixíssima, né? Isso. Vocês acham que a política também interfere ao longo, aí você como historiadora também, não é, Carla, professora de História, Maria, na área da Sociologia também, vocês acham que a política, ela, ao longo dos anos também, ela colabora, ela corrobora com essa desvalorização, no sentido de que se os nossos governantes não tiverem essa mentalidade, eles também não canalizam, digamos assim, uma verba especial, específica do Ministério da Educação, falando de uma política de uma forma geral, ampla, em todos os setores, para que o professor, o profissional, não tenha apenas bons salários, mas estrutura para funcionar, para trabalhar da melhor maneira possível? Com certeza, não tem dúvida, Márcia, porque uma política governamental de apoio à educação é fundamental para a valorização do professor. Então, se a gente não tem um governo que adota uma política de incentivo à educação, de verbas para a educação e uma política de formação continuada desse professor, nós não vamos ter um profissional com o gabarito, vamos assim dizer, com uma qualificação, vamos usar a expressão mais correta, com uma qualificação para exercer a sua profissão. Em qualquer profissão,
nós temos que estudar continuamente. Os médicos estudam continuamente, não é isso? Os dentistas, os advogados, qualquer profissão, você como né, hoje apresentadora, você está sempre se informando, se preparando, todos nós. E o professor também, ele precisa de um trabalho de formação continuada para que ele dê o seu melhor em sala de aula. Então, se o governo não faz isso, nós perecemos por falta desse investimento, desse incentivo. Porque, na verdade, é interessante para certos tipos de governo que o povo não tenha educação. Exatamente. Não é? Porque é um povo manipulável. Isso. Então, a gente vê isso em países subdesenvolvidos. E, ao contrário, em países desenvolvidos, países de primeiro mundo. Quer dizer, quanto maior o nível de educação, de esclarecimento, de conhecimento da população, mais difícil é para o governo, né? O governo não consegue manipular o povo. Então, infelizmente, certos tipos de governo têm um interesse de manter a população alienada e manipulável. Isso é um assunto muito sério, muito profundo, né? A gente nem vai entrar nessa questão. Com certeza. Mas você vai me permitir, tá me lembrando, quando eu trabalhava no ensino médio, com alunos do período, principalmente período militar, né, da ditadura civil-militar no Brasil, eu sempre dizia a eles que a educação naquele momento não era prioridade. Por quê? Um povo educado é um povo conscientizado. Um povo conscientizado é aquele que não aceita ser explorado. E se o povo não aceita ser explorado, ele pensa antes de eleger, ele escolhe bem os seus representantes. Então, toda essa questão da política e educação, elas têm uma íntima ligação. Com certeza. Enquanto no Brasil a educação não for uma política de Estado, prioridade para o Estado, as coisas realmente elas não vão mudar de forma significativa. Deixar nas mãos de governos apenas, o governo pode fazer uma coisa bacana, mas aí depois quando ele sai do poder e entra outro governo, não existe continuidade né, nessas iniciativas. Então o problema está na cultura política do Brasil. Enquanto o Estado brasileiro não assumir a educação como prioridade, né, realmente mudanças profundas, transformações efetivas são muito mais difíceis, são muito mais complicadas. O que vocês acham que efetivamente, a gente já comentou um pouquinho no princípio sobre a política, etc. O que vocês acham que efetivamente precisa ser feito? De uma forma geral, o que vocês quiserem abordar para mudar ou começar a mudar essa história, na vida dos nossos professores? Eu acho assim que a primeira coisa é um pacto mesmo social que a gente precisa. A gente falou da política, né, no início da nossa conversa, mas eu acho que as famílias precisam também entender a importância do papel do professor ali na sala de aula para a vida dos filhos, né, dessas famílias. E eu acho que esse pacto, né, da sociedade mesmo, política, a família, né, e os profissionais, eu acho que é um primeiro passo para melhorar as condições mesmo do professor. Então, eu acho que sem esse apoio social integral é muito complicado. E hoje em dia a gente, às vezes, sente um pouco as famílias distantes, né, dando ao professor toda a responsabilidade da educação, né, da criança, do adolescente, e recai sobre esse professor uma responsabilidade que muitas vezes não é apenas dele. Então, eu acho que quando houver esse pacto mesmo integral, eu acho que o reconhecimento vai mudar, a valorização vai mudar e o professor vai ter aí um ambiente muito mais propício para realizar esse trabalho que é tão fundamental. É verdade. Complementando o que a Maria colocou, eu acho que essa questão da família, da desvalorização da família também em relação ao professor, ela é muito séria. Eu não sei se vocês já viram uma charge que mostra 1969, os pais com a criança. Que notas são essas, meu filho? E cobrando do aluno. Na década, agora, final dos anos 90, né? O aluno todo satisfeito e o pai com a professora. Que notas são essas, professora? Então, essa desvalorização que a Maria colocou, ela é também um fator que estimula o aluno a agir dessa forma. Né? A maneira com que os alunos desrespeitam o professor hoje, as colocações que eles fazem em sala de aula, vem muito dessa cultura de desvalorização das próprias famílias. Verdade. Então, esse egocentrismo muito grande do aluno, né? Tudo sou eu, o mundo está centrado em mim, eu sou a pessoa mais importante. As famílias, de alguma forma, reproduzem isso. Essa ditadura das crianças. E isso não começa, não é no ensino médio, não, desde a educação infantil. É verdade. A gente ressente isso. Então, essa desvalorização
também da família em relação ao professor, ajuda. Mas em relação especificamente à questão da violência, nós precisamos de uma política pública que vá garantir efetivamente o resguardar a profissão do professor. Nós tivemos aqui em Belo Horizonte, alguns anos atrás, um professor assassinado, um professor de uma faculdade. Isso é terrível. Então, como que ele está exposto a esse tipo de situação? Então, precisa haver, como a Maria falou, uma política pública que vá, um pacto social pela educação, para resguardar esse profissional que é tão importante, que tem um papel crucial na formação do cidadão. Né? Ele tem um papel importantíssimo. Ninguém assume o papel dele. A família tem um papel na educação, a escola tem outro. E o professor é o grande elemento capaz de fazer essa transformação no aluno dentro da escola. O Lucas está aqui hoje, gente, ele desenhou um pouco da nossa conversa. Rapidamente, Lucas, mandou encerrar, mas aí... Sim, na verdade o que a gente fez foi a trajetória da conversa mesmo, assim, desde a parte histórica, passando pela colonização, quando o Estado assume, até a parte final, que eu acho que é o que foi mais importante mesmo, que é essa questão de que é necessária uma paixão e essa questão também da recompensa imediata e de que o professor está sempre plantando sementes, né? E também a questão do pacto da sociedade com a família e os profissionais para gerar um impacto social através da educação. Maravilha! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.